Bom dia, Abner. Me ouve? Abner? Bom dia a todos e todas. Eu ouço bem. Ô, Abner, eu já expliquei para os diretores e coordenadores que na secretaria houve uma queda de energia e caiu a conexão geral. Aí, por isso, o atraso que eu tive que vir para casa para poder tentar a conexão, mas graças a Deus, agora deu certo. Na hora que você quiser iniciar, esteja à vontade. Então tá bom. Eu vou deixar durante um tempo, pelo menos, a câmera do celular habilitada, porque aí a gente consegue fazer uma comunicação um pouco mais direta, né? E aí, se ficar muito pesado ou começar a falhar, eu desligo a câmera do celular, porque aí é sinal que ele está utilizando mesmo parte da minha internet. Mas a gente pode começar então. Todos me ouvem bem? Ótimo, vamos lá então. Hoje eu vou tentar compartilhar todas as telas aqui, porque a gente vai trabalhar com diferentes recursos, né? E aí a gente utiliza o compartilhamento da minha tela para isso. Eu vou pedir, deixa eu só colocar aqui, ver se eu coloco ele no chat. Eu não sei como é que coloca no chat pelo aplicativo. De qualquer forma, se a conexão ficar lenta, se a minha voz falhar de alguma forma, eu peço, por favor, que escrevam no chat que está lento, está falhando, e aí a gente para um pouco, a gente espera um pouco a internet estabilizar novamente para conseguir. Para a gente conseguir uma boa dinâmica no encontro de hoje, eu vou fazer apenas um pedido que, se possível, a gente consiga manter o maior número possível de técnicos, de servidores presentes hoje durante a fala, porque ela é revestida de certos detalhes, de certos momentos que vêm e vão, e o contínuo é muito importante. Porque se você pegar a parte fragmentada dessa fala, pode levar a algum prejuízo para o bom aproveitamento da discussão sobre o IDEB. Tá? Então, na medida do possível, né, se puder conversar com os colaboradores que demandarem alguma coisa nesse meio termo, se puder reprogramar para um outro momento essa participação, essa fala, essa demanda que puder, que necessitar ausentar o servidor da apresentação agora, que na medida do possível isso possa ser feito depois da apresentação, porque é muito importante mesmo que ela seja contínua para ter essa discussão. Deixa eu pegar novamente aqui a lista de presença de hoje, 29, dia 20/10. Porque aí eu já copio, já deixo aqui no chat a lista de presença, e eu peço que todos, por gentileza, entrem no link e assinem a lista de presença. No último encontro, infelizmente, a gente não conseguiu realizar todos no momento da reunião, tinha mais pessoas presentes do que assinaturas, e aí a gente acabou tendo que recorrer depois a todos os servidores que não assinaram. Eu peço a gentileza que entrem lá no chat, cliquem, por favor, nesse link e assinem a lista de frequência para a gente poder, principalmente depois, gerar o certificado. Mas é uma forma também da gente saber quem efetivamente participou dos encontros. Então, novamente, é um enorme prazer para mim estar presente aqui hoje para poder discutir sobre indicadores educacionais, sobre avaliação, especificamente hoje sobre o IDEB. E, acima de tudo, é muito prazeroso trabalhar com vocês de Mucuri, que já estão discutindo isso em alto nível, né? Graças às parcerias institucionais que vocês estão fazendo, graças ao que vocês estão buscando junto a outras instituições, a outros cursos, a outras capacitações,
vocês já estão falando com muita propriedade sobre avaliação educacional e sobre indicadores. Então, poder falar com alguém que já trata disso enriquece ainda mais a nossa discussão. E eu deixo, por favor, vocês à vontade para interromper a qualquer momento e fazer qualquer contribuição, qualquer colaboração ou pergunta. Então, a qualquer momento, habilitem o microfone de vocês, peçam a palavra e façam intervenções, que o objetivo da fala hoje é exatamente esse, viu? Posso colocar a apresentação agora em tela, né, Janaí? Eu vou compartilhar a tela toda, porque aí eu vou migrando entre diferentes janelas e aí a gente consegue pegar mais informações aqui. Pronto. Deixa eu colocar essa aqui em modo de apresentação, que a gente começa com ela. Então, pessoal, hoje o objetivo da nossa discussão é tratar do IDEB, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E esse indicador, ele foi criado, ele foi pensado já nos anos 90 e ele foi iniciado nos anos 2000 com o objetivo de traçar uma métrica que seja utilizada por todo mundo no Brasil para a gente poder falar em qualidade da educação. E principalmente como nós estamos avançando quanto à qualidade da educação. E aí, como nós não temos uma devida capacitação de todos os agentes, principalmente atuantes na educação, mas principalmente aquelas pessoas que estão de fora, fica muito distorcido o objetivo do IDEB. É muito comum a gente ver pessoas dizendo assim, isso aí é só para gerar índice, isso aí é só para gerar indicador, isso não serve para nada. Isso aí fica todo mundo querendo indicador e ninguém preocupa com a qualidade da educação. Ora, isso para mim parece uma contradição. Se eu tenho um indicador que ele serve para medir a qualidade da educação e ele mede e eu tenho um resultado, como que eu falo que aquela política não serve para dar qualidade, mas só serve para gerar indicador? Isso me parece uma contradição, né? Essa qualidade da educação ela está medida, está demonstrada no indicador, está demonstrada nesse índice. Então, quando é o desenvolvimento da educação básica, a gente está falando de qualidade da educação. Pode fazer críticas ao índice, a gente pode fazer críticas ao indicador, falar que ele não é bom o suficiente, falar que ele não consegue captar outras dimensões do ensino, falar que ele não consegue avaliar tudo que a escola tem de bom para oferecer. A gente pode fazer várias críticas, inclusive propor novos indicadores, mas dizer que ele não serve para nada ou que ele não reflete a qualidade da educação, isso é desconhecer várias das suas dimensões, até mesmo o seu próprio desenho, o desenho do indicador, né? Então, os objetivos da discussão de hoje são, primeiro, compreender a composição do indicador, compreender claramente, mais ou menos, né? Compreender plenamente a composição desse indicador. Segundo, é identificar os fatores do IDEB na minha escola, para os diretores, para os coordenadores pedagógicos e para aqueles que trabalham na SEMI e o município como um todo. E é muito bom que diretores de escola tenham uma noção clara de como está o indicador na escola, mas também como ele está no município, né? Então, esse segundo objetivo do encontro de hoje é fundamental, identificar quais são os fatores que afetam o meu IDEB. E, por último, direcionar possíveis estratégias para alcançar melhores resultados. Esse 3, ele tem que estar claro para todo mundo aquilo que eu já tenho falado nos últimos encontros, no último encontro que nós fizemos, que para alcançar melhores resultados, não se alcança melhor resultado de IDEB. Por isso que no último não coloquei a palavra IDEB. Alcançar melhores resultados são melhores resultados de aprendizagem. A consequência disso vai ser aumentar o IDEB. Mas a nossa estratégia deve estar voltada para alcançar os melhores resultados educacionais, né? Os melhores resultados de ensino. Certo?
E aí nós trabalharemos nessas três dimensões, nessas três frentes. As metas medidas, a composição do indicador e quais fatores que afetam o IDEB. Né? Quando sai o resultado do IDEB, recentemente saiu o resultado do indicador no Brasil inteiro, a gente tem essa comparação realizada entre IDEB e meta. IDEB e meta. E aí, uma outra comparação que é feita, além do IDEB e a meta, do meu IDEB com o seu IDEB. E aqui, pessoal, eu quero fazer um convite que é muito importante. Deixa eu ir lá no chat enquanto a gente... Mas todos visualizam a apresentação? Quando eu coloquei na tela, a Cecília falou que não visualizou. Mais alguém não visualizou a apresentação? Ah, tá. Então tá bom. É uma questão de tempo mesmo, né? Fica um pouco lento e depois ela é projetada na tela. Por isso eu vou tentar deixar o máximo possível na tela cada lâmina para a gente poder conseguir aproveitar ela, tá? De qualquer forma, o slide ele vai depois, tá? Vai no link depois e essa apresentação toda vai ser gravada também. E aqui, pessoal, eu preciso chamar a atenção de todo mundo. Nelly também não consegui visualizar. Vamos ver como é que vai ser aí, como é que vai continuar nas próximas vezes que eu compartilhar a apresentação, tá? Eu preciso chamar se falar de IDEB. Por algum motivo, todos me ouvem? Parece que ficou lento lá, a minha imagem travou. Todos me ouvem? Sim. Ótimo. É muito comum quando da divulgação do IDEB, quando da divulgação de outras provas, como o Enem e tudo mais, que a mídia faça rankings com resultados de escolas. A melhor escola do município, segunda melhor escola do município, tal, faz aquele ranking. E é muito comum a gente pegar o nosso IDEB e comparar com aquela escola que está no centro, aquela escola que está na periferia, aquela escola que atende alunos da zona rural, e falar assim, olha, o meu IDEB é o melhor do município. Ou o meu IDEB é aquela escola que diz. Convite para vocês agora. A partir de agora, não compare o seu IDEB com o IDEB de ninguém. Tá? O IDEB de escola de ninguém. O IDEB do município de Mucuri não deve ser comparado com o de Teixeira, de Caravelas, de nenhum outro município, nem do extremo sul, nem da Bahia, nem do Brasil. Por quê? Porque a IDEB diz respeito à sua realidade, diz respeito ao seu município. E eu vou mostrar daqui a pouco como que as características locais afetam. Então, IDEB serve para ser comparado com o passar do tempo. A gente vai ver agora alguns gráficos que mostram lá, vocês acompanham também como é o passar do tempo. Se vocês forem pegar o resultado do IDEB no site do INEP, vocês vão ver como que a comparação é 2007, 2008, 9, 10, 11, 13, 15, 17 e 19. O objetivo é medir a sua escola com o passar do tempo. Então, nós temos duas formas de acompanhar. Primeiro, a meta. O INEP estabeleceu uma meta para a escola ou para o município. E segundo, como que foi no ano passado, como que foi no ano retrasado e como que está esse ano. Tá? Então, mais importante do que comparar com uma outra instituição ou município é comparar com o tempo, como eu estou avançando com o passar do tempo. Então, para a gente começar a falar em IDEB, o convite para vocês fazerem e disseminarem essa ideia é: não compare um IDEB de uma instituição com de outra. Por isso não existe um ranking nacional. Compare o seu IDEB com como ele foi em 2017,
como ele foi em 2015 e para que caminho estamos seguindo. Para isso, eu vou mostrar hoje algumas ferramentas que podem ajudar muito, mas isso tem que estar na mente de todo mundo. Voltando agora para a apresentação, eu não vou deixar nem em tela ampliada para a gente conseguir justamente mais celeridade. Aqui, né, no Brasil, como nós ficamos no IDEB esse ano em dados gerais, né, o resultado de 2019. Primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, a meta está em cinza, o IDEB é alcançado em vermelho, nós ficamos dentro da meta, né? Nós batemos a meta para as séries iniciais do ensino fundamental. Isso aqui envolve todas as escolas do Brasil, do campo da cidade, particulares e públicas do Brasil inteiro. Do sexto ao nono ano, nós não conseguimos alcançar a meta, né? Ficamos abaixo da meta. E para o ensino médio, nós ficamos bem abaixo da meta. Pela primeira vez, avançamos consideravelmente no ensino médio. Mas nós ainda temos um sério problema nessa etapa de escolaridade. Se der tempo, a gente vai falar dela ao final. Mas fato é que nós só no primeiro ao quinto ano. Eu diria que há várias razões para isso, mas a mais importante é o currículo. A mais importante é que nós temos clareza do que ensinar no primeiro ao quinto, maior do que do sexto ao nono ensino médio. Ou seja, a distância do que se ensina e do que se pretende ensinar é menor nas séries iniciais. Essa distância fica muito grande nas séries finais do ensino fundamental. Ensina-se muita coisa que não precisa ser ensinada, ou que não se pretendia ensinar, ou que se avalia, né? A distância entre o que se ensina e o que se deveria ensinar é muito grande. E no ensino médio essa distância é maior ainda. Outros fatores vão colaborar, como a gente vai ver em seguida. Mas esses são os resultados aí a princípio de 2019. Aqui nós temos, né, o Fundamental 2, e como eu falei, esta aqui é a forma de se ler o desenvolvimento do IDEB. Não me interessa outros IDEBs, não me interessa de um outro estado, um outro município, uma outra escola. Me interessa que eu estou vendo de uma determinada instituição. Nesse caso aqui é Brasil, é país. Então eu tenho a meta em linha preta avançando e eu tenho a meta em linha verde também avançando, mas abaixo da meta. Perceba que são duas coisas para ver ali. Eu não preciso só chorar, porque eu não estou no indicador de 2005 ainda. Eu não estou abaixo de 3,5 ainda. Eu avancei, eu estou acima de 5,5 no Brasil. Só que, por outro lado, eu não alcancei uma meta que foi proposta. Então, quando nós olharmos para o IDEB, o resultado dele com o passar do tempo, é muito importante que a gente acompanhe essas duas dimensões. A primeira dimensão é, eu alcancei a meta. A segunda dimensão é, eu avancei. Porque, eventualmente, eu alcancei a meta, mas eu tive retrocesso. A medida desse ano é menor do que a de 2017. Isso é bom? Só porque eu bati a meta é bom? Eu não avancei? Então, nem sempre alcançar a meta é o suficiente. Pedro Conceição disse que a minha fala está falhando muito. Vamos fazer assim, então. Eu vou tirar a minha câmera, porque aí eu uso menos da minha internet e a gente fica mais com o que está na tela mesmo, viu? Que aí a gente consegue mensurar melhor. Eu vou tirar minha câmera agora aqui, então, e eu fico só o que está na tela. Se continuar cortando, aí me chama a atenção aqui de novo para a gente dar uma parada e voltar a apresentação. Então, se estiver falhando, por favor, fala aqui no chat que eu volto aqui daqui a pouco. Bom, pessoal, e aí eu preciso fazer, antes da gente continuar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta, tá? Eu vou colocar mais uma vez lá no chat da apresentação um link, e aí vocês vão entrar nesse link e vão preencher num espaço que tem lá uma pergunta que está assim, o que lhe ocorre quando você pensa no IDEB? E aí tem uma caixinha
que você vai escrever uma palavra lá. A palavra IDEB vem na sua cabeça. Amanhã a discussão sobre IDEB. Que palavra que vem na sua cabeça? Você poderia escrever, por exemplo, desespero. Você poderia escrever, por exemplo, esperança, maravilha, sonho, adoro. Qualquer palavra que você quiser escrever, que venha na sua cabeça na hora. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa no IDEB? Então, entra lá no link e escreve a palavrinha que é dentro da caixa lá, que ocorre na sua cabeça quando você pensa em IDEB. Isso é o primeiro passo para a gente continuar a nossa conversa. Já tem uma palavra, ó, já está aparecendo algumas palavras dos colegas ali. Ó. Vou tirar aqui por enquanto, senão os colegas vão colar um do outro, né? Vamos esperar mais algumas pessoas preencherem lá e aí a gente volta para poder discutir. Vou dar aí alguns segundos para isso. Estão conseguindo entrar? Alguma dificuldade? Ó, já tem outras perguntas, tem outras respostas ali, né? Vou esperar só mais um pouco. Enquanto isso, eu tomo uma água. Bom, enquanto os colegas vão respondendo, né, a gente já pode ir pensando com as respostas que alguns já deram aqui, né, sobre o que pretende ser o IDEB para cada um de nós. Motivação, desafio, monitoramento, excelente, né, classificação, ainda é uma classificação, diagnóstico, avanço, sucesso, desafio, é um processo, né, o que mostra que IDEB não é uma coisa simples. IDEB não é só uma resposta para todo mundo, norteador. Tá? Se fosse algo simples de se conversar, de se trabalhar e tal, aqui nós teríamos somente uma resposta. Injustiça social, por que não, né? Injustiça social. A gente teria só uma resposta aqui. Percebam que a diversidade de respostas que nós temos, ela é muito grande. Por quê? Porque o IDEB mexe com a gente de diferentes formas. Né? O IDEB, a avaliação, ele mexe com a gente em diferentes dimensões da nossa realidade enquanto educadores. Por isso, as respostas que nós temos sobre como que o IDEB nos move, ela traz essa variedade de respostas aqui. Claro, algumas vão ocorrer mais do que outras, mas traz uma variedade muito grande de respostas. Podem continuar respondendo lá, e daqui a pouco a gente vai ver essa nuvem, né? Esse emaranhado de respostas como está ocorrendo. Mas isso serve para mostrar para a gente que trabalhar com o IDEB não é uma questão simplista, que não é assim, A é igual, IDEB é A mais B, acabou. Não é, é muito complexo. Aqui eu tenho um histograma que foi tirado de um artigo do Chico Soares, José Francisco Soares, que eu vou enviar para vocês depois desse encontro, que é leitura complementar, que diz respeito à carga horária do nosso curso de extensão. Um histograma é um gráfico que mostra as ocorrências, né? Quantas ocorrências acontecem, né? E aí ele mostra aí quantas vezes acontece, quantas vezes ocorre aí cada um dos IDEB. Então perceba que embaixo a gente tem a nota padronizada, né, da Prova Brasil, que vai se tornar o IDEB, de 0 até 10. Né? Então, quer dizer, se sua escola tirou 4, então ela vai ser uma dessas escolas que aparece nessa barra aqui, ó. Se a sua escola tirou 6, então ela vai ser uma dessa barra grandona aqui. Ó, né? Então, o que esse gráfico nos diz? Ele nos diz algo muito importante sobre a concentração do IDEB no Brasil. Esse gráfico é para séries iniciais do ensino fundamental. O que ele mostra? Que quase ninguém tira menos de 3. Quase todo mundo começa a ter o IDEB a partir de 3, porque abaixo disso é muito difícil. Significa que nenhum aluno praticamente aprendeu nada e nenhum aluno praticamente progrediu, avançou.
Também acima de 7, olha como começa a reduzir. Até 6 tem bastante. Está vendo aqui, ó? Deixa eu só. Aí, ó. Até 6 tem muita escola no Brasil com 6. 6,5 cai muito. Cai muito. Tem muito pouca escola com 6,5. Com 7 tem quase nenhuma. Olha o tanto de ocorrência de escola com IDEB 7. A partir disso é praticamente impossível. Quase não ocorre. E acima de 8 é padrão Finlândia. Ela quase não ocorre no Brasil. Então, uma primeira coisa que a gente pode inferir, né, quando olha para esse gráfico, é que, de fato, o IDEB no Brasil está basicamente entre 4 e 6, nas séries iniciais do ensino fundamental. Quase todo mundo está entre 4 e 6. Abaixo de 4 começa a cair, acima de 6, 6,5 começa a cair também. Ele se concentra aqui, ó, no 5, então, e muita escola no Brasil com o IDEB 5. Né? Por quê? Porque essa medida, né, o IDEB ele foi construído de forma que a média seja mesmo a média. Né? De modo que a maior parte das escolas, ou seja, a moda no Brasil, entre as escolas, o IDEB das escolas, seja dentro do que o INEP considerou como média. Né, como uma média, e percebam, como a nossa meta para 2022, que é meta 6, que é tido como educação de qualidade. E atenção, percebam que quando o INEP fala que a meta do Brasil é chegar a 6, e nós temos aqui uma grande quantidade de eventos perto de 5 e 6, um professor vai falar assim comigo: nossa, mas que mesquinho! Como o INEP é medíocre, colocar 6 como meta. O meu filho, se ele chega em casa com uma prova e tira 6, eu vou brigar com ele, porque essa nota é muito baixa. Se os meus alunos tiram 6 na prova, eu vou brigar com eles, porque essa nota é muito baixa. Filho meu não tira menos de 8, é 9 para cima, vão pensar alguns. E aí é preciso entender como funciona esse indicador. Voltando aqui ao a nossa nuvem, né, a gente vê que avanço e motivação estão no coração aqui das nossas respostas, né? Mas ainda assim é uma nuvem bastante complexa. Então, pessoal, manter a nota do IDEB acima de 6 é difícil, tá? A forma com que o IDEB foi pensado é diferente da prova da escola, que o meu filho faz, que o meu aluno faz, etc. É muito difícil avançar depois de 6. Muito difícil. Esse gráfico nos mostra que alguém que tem IDEB 3, sair do 3 e ir para o 4 é fácil. Não é nada difícil fazer com que uma escola que tenha IDEB 3 avance para o 4, avance para o 5 e até chegue no 6. Agora, avançar de 6 é bem mais difícil. Isso aqui não representa somente uma nota de aprendizado simples. Ou seja, quando nós falamos que uma escola tem IDEB 8, não é como um aluno que tira 8. Para dar um bom exemplo, imagine aquela turminha excepcional, muito boa, em que todo mundo tira 10. Todo mundo na turma tira 10 nas provas, porque é todo mundo disciplinado, organizado, estuda muito, aprendeu muito nos 5 primeiros anos do ensino fundamental e é uma excelente turminha do 5º ano. Essa turma vai dar à escola um IDEB 8. Não vai dar um IDEB 10, porque o IDEB 10 é virtualmente impossível de se alcançar, porque ela é uma escala logarítmica. Então, para eu avançar do 1 para o 2 é fácil, para o 2 para o 3 ainda é fácil, para o 4 para o 5 é fácil. A partir do momento que eu vou para o 6, avançar um ponto aí seria como se eu avançasse 10 pontos anteriores. E do 7 para o 10 também. Do 7 para o 8 também. Para eu avançar um ponto, seria como se eu avançasse 10 vezes os pontos anteriores. A escala do IDEB para aumentar de um para outro é uma escala logarítmica. Então é muito difícil alcançar, avançar muito
para IDEBs acima de 6. Então, a gente espera que as escolas se posicionem acima de 6. Essa é a meta para o Brasil. As escolas tenham IDEB acima de 6. Mas, muito mais que isso, é difícil, é desejável, mas é compreensível que não se alcance. Então, nosso objetivo mesmo é superar essa marca da minoria aqui, ó. Essa minoria do 7 aqui, ó, é que nós precisamos alcançar como objetivo real. E além dessa parte fundamental, olhando o Brasil inteiro, da concentração do IDEB em uma medida muito próxima de 5 e 6, eu gostaria de convidá-los a olhar esse outro gráfico, também do mesmo artigo do professor Chico Soares. Ele mostra o IDEB das escolas. Isso aqui foi estudo de São Paulo, mas ele já fez estudos em outras cidades do Brasil, e é a mesma coisa, esses dados nacionais dão no mesmo. Eu tenho aqui, ó, IDEB 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma coisa do outro gráfico, ó. Pouquíssimas perto de 3, pouquíssimas perto de 7. A maioria concentra-se perto de 5. Mas olha que interessante, ele fez um cruzamento também com NSE. NSE é o nível socioeconômico do estudante, tá? Nível socioeconômico, nesse caso aqui da escola. O que ele percebeu? Se eu tenho um nível socioeconômico alto, a tendência do IDEB é ser alto. Se eu tenho um nível socioeconômico baixo, 4,5, que é a medida padronizada que eles fizeram, o nível socioeconômico tende a ser baixo. A gente claramente vê aqui, ó, subindo, né? Uma reta avançando. Por quê? Porque existe uma relação direta entre nível socioeconômico e desempenho acadêmico. E vão existir o quê? Exceções. Essa escola aqui é uma exceção. Ela tem nível socioeconômico baixo e o IDEB um pouco mais alto que as demais. Aqui também vai ter uma exceção, ó. Nível socioeconômico mais alto e o IDEB mais baixo. Mas a regra é seguir a linha. Isso acontece por vários motivos. Entre eles, a própria escolaridade dos pais. Os pais que têm mais escolaridade têm maior renda e também incentivam os seus filhos a estudar. São mais presentes na escola, etc. Existem muitas escolas brasileiras que têm bons resultados educacionais, mas isso não se deve necessariamente a como a escola trabalha. Ela se deve mais a como os alunos chegam na escola. Então, você imagine uma escola formada por professores altamente motivados, por uma direção organizada, uma escola onde tudo funciona, o professor é assíduo, tem tarefa para casa, a aula é dedicada, os alunos prestam atenção e tal, mas esses alunos, anos e anos anteriores, nunca tiveram aprendizado significativo. Os pais são analfabetos, falta em casa dinheiro por básico, essa criança nunca pegou num livro em casa e os pais não se interessam pelo conhecimento. Certamente essa escola vai ter uma enorme dificuldade para fazer com que esses alunos aprendam. Agora, mesmo em escolas onde professores faltam muito, é desorganizada, não há clima de boa gestão na escola, não tem tarefa para casa, etc., se os alunos têm elevado nível socioeconômico, como, por exemplo, escolaridade do pai e da mãe, renda, acesso a bens culturais, a criança tem Netflix, ela acessa a internet, ela acessa vários conteúdos, sem dúvida, essa escola, por mais que ela não ofereça boa educação, ela terá mais facilidade para ter bons resultados, porque os alunos já vêm de casa, entre aspas, educados. Eles já vêm de casa com condições de aprender muito melhores. Então, por isso que quando nós comparamos uma escola, olha aqui o IDEB dessa escola, olha aqui o IDEB dessa escola, não é justo. Não é justo, porque essa escola tem um nível socioeconômico muito baixo e essa escola tem um nível socioeconômico muito alto. Então, o ideal é comparar a minha escola
com o passar do tempo. Como que a minha escola era no passado? Como que ela é agora? Qual era a meta da minha escola e qual que é a meta? E se eu alcancei ou não a meta. Então, quando nós temos acesso a todas as escolas na internet, mas, por favor, não façam um exercício de comparação entre elas, porque veja nesse gráfico como as escolas são diferentes. Esse não é um estudo único, tá, pessoal? Eu mesmo realizei um estudo no Espírito Santo e que mostrei que os resultados educacionais de escolas da periferia da Grande Vitória eram dramaticamente diferentes de escolas mais centrais na Grande Vitória. E mesmo no interior, numa cidade onde eu residia no Espírito Santo, chamava-se Piúma, lá no sul do estado, os resultados também são muito diferentes de acordo com o nível socioeconômico da escola. Então, IDEB não é só professor, IDEB não é só escola, IDEB é história, IDEB é nível socioeconômico, é capital cultural. Quanto essa criança traz de casa também influencia muito no IDEB da escola. E isso não é para a gente lamentar, é um desafio para a gente. Quando a gente olha aqui, ó, que vocês escreveram, motivação, avanço, resultado de trabalho, superar, resultado, desafio, injustiça social, avaliação, diagnóstico, processo, classificação, norteador, trabalho, reflexão, sucesso, monitoramento, avanço. Ora, isso aqui serve para escolas de alto nível socioeconômico e para escolas de baixo nível socioeconômico. Só que é importante nós reconhecermos de que alunos nós estamos falando, de que sujeitos nós estamos falando, e garantir para esses sujeitos o que o professor encontrou aqui, ó, escolas de baixo nível socioeconômico, mais elevado desempenho. Ah, então é possível? É possível. Mas primeiro é preciso reconhecer que esses alunos, primeiro, têm baixo nível socioeconômico. Eles vêm de contexto de pobreza. Eles vêm de contexto onde os pais não são escolarizados e nem sempre dão valor à escola. E essas escolas aqui fizeram diferente. Disseram assim, não, eu vou garantir para os meus alunos qualidade da educação, mesmo que eles não tenham livros, mesmo que eles não tenham revistas, não tenham Netflix, não tenham bens culturais em casa e que os pais não deem valor à educação, nós vamos dar. Né? E aqui nós temos Mucuri. Como Mucuri andou nos últimos anos, né? Como foi o resultado aí das séries iniciais de Mucuri nos últimos anos? Nós estamos acima da meta, batemos a meta, era 4,9, nós fizemos um IDEB de 5 para as séries iniciais do ensino fundamental, mas nós temos um histórico de zigue-zague. Depois eu vou mostrar para vocês por que isso aconteceu. Alguém sabe me dizer o que aconteceu em 2011 e 2013? Que nós pulamos lá muito acima da meta e depois retrocedemos muito abaixo da meta? Alguém tem uma hipótese? Exatamente, Maridalva. Ela traz consolo, traz conforto para os nossos corações, de entender que nem tudo é um resultado que reflete somente trabalho. Mas, ao mesmo tempo, isso deve também trazer um desafio. Afinal de contas, a Constituição diz que a educação é direito de todos e devido ao Estado. Então, aqueles estudantes de nível socioeconômico muito baixinho, que não tem nenhum apoio de casa, e que as estatísticas dizem que vão trazer IDEB muito baixo, qual que é o nosso desafio? Bater no peito e falar assim, ó, não, esses sujeitos têm direito à educação. E nós vamos garantir para eles educação de qualidade. Logo, com um IDEB satisfatório para eles também. Reconhecendo que vai ser mais difícil. Reconhecendo, Maridalva, que o trabalho vai ser diferente. Não pode ser o mesmo trabalho. Eu já trabalhei em escola de alunos de classe média e já trabalhei em escolas de alunos muito, muito pobres. Não é o mesmo trabalho, não é. É outro público, são outros sujeitos.
E, nos dois casos, eu olhava para esses sujeitos e pensava assim, eles têm direito à educação, eles têm direito a aprender e se desenvolver. Então, eu vou aqui traçar estratégias para garantir que eles aprendam o básico, pelo menos. Exato, muitas vezes, Maridalva, a gente vê que as estratégias, né, elas não são focadas no conhecimento dessa realidade. E aí a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado, a gente fica focando em uma estratégia quando, na verdade, a resposta está em outra, e aí os resultados não aparecem. E com essa proposta de refletir sobre o IDEB que eu trago para vocês, eu vou voltar a dizer que o meu objetivo aqui é garantir a aprendizagem para todos, não é alcançar indicador só, mas nós estamos falando em, se nós pensarmos nas estratégias corretas, Janaína, gestores, coordenadores pedagógicos, se nós pensarmos na estratégia correta, nós não temos por que nos contentar com o IDEB abaixo de 7. Não temos. As experiências que eu tenho de escolas que entenderam o caminho das pedras, principalmente estes que eu estou falando, que sujeitos diferentes aprendem de formas diferentes, nós garantidamente alcançaremos IDEB 7. Ah, porque nós vamos manipular o indicador? Manipular o indicador? Não, não vai manipular o indicador. Nós vamos alcançar o IDEB 7 porque nós vamos alcançar aprendizado certo, da forma certa, para os sujeitos certos. Lembra aqueles alunos que eu falei que fazem tudo certinho? Tiram notão, são disciplinados, fazem dever e tudo? E aí deixa eu dar uma notícia para vocês. Se você dedicar todo o tempo da escola com os melhores professores, com as melhores estratégias, duplicar o tempo dos alunos da escola e fizer tudo por esses alunos, o seu IDEB não vai mudar. Vai continuar o mesmo, porque IDEB não mede isso. Lembra que eu falei? Se todo mundo tira 10, o IDEB é 6, 7. Para nós melhorarmos o IDEB, nós temos que melhorar a aprendizagem de todos. IDEB é, acima de tudo, equidade. É garantir que esses aqui, aprendam tanto quanto esses aqui. Porque o que joga o IDEB para baixo não é o aluno que está aprendendo. Isso é óbvio. O que joga o IDEB para baixo é o aluno que não está aprendendo. E onde é que nossas redes costumam dedicar? Ao aluno que está aprendendo. Ele não vai melhorar o IDEB. Eu não estou querendo com isso dizer que nós não vamos dedicar aos alunos que estão aprendendo. Não é isso. Esses alunos que a gente considera de elevado desempenho, de elevado nível socioeconômico, esses alunos aprendem com facilidade, com poucas estratégias, eles vão avançando mais e mais, porque avançam quase que sozinhos, porque têm o apoio da família, e eles requerem, claro, a nossa atenção, a nossa dedicação e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que muitas escolas e redes, quando vão pensar em estratégias de ensino, não focam naqueles que estão ficando para trás, focam naqueles que já estão avançados. Os que estão avançados precisam de atenção, porque é direito deles também. Mas o foco mesmo naqueles que estão ficando para trás é que vão mudar o nosso IDEB. Agora, uma pergunta que eu faço para ser respondida no chat. Alguém sabe o que aconteceu de 2011 para 2013? Por que o IDEB subiu tanto? E por que o IDEB desceu tanto nas séries iniciais? Alguém sabe dizer? Alguém tem uma hipótese para responder aquele desenho ali? Eu já vi esse mesmo gráfico acontecendo isso em diversas cidades no Brasil. Ontem mesmo eu analisei algumas e esse é um gráfico muito comum. Por que será que ele aconteceu? Alguém sabe? Expansão do ensino fundamental para 9 anos, e aí você tem uma alteração nas métricas, né, Cecília? E tem outras razões ali também, que podem ser, inclusive, de estratégias de gestão. O gestor colocou alguma pressão ou alguma estratégia em prática que avançou muito, mas não conseguiu sustentar.
e aí a gente vai ver em seguida do que se trata. Né? Seguindo, então, nós temos as séries finais do ensino fundamental. Mucuri se manteve acima da média até 2013, acima da meta até 2013, e depois ele retrocedeu. Hoje ele quase alcançou a meta, mas ele ficou abaixo, né? Lembra que eu falei que num resultado de IDEB há duas dimensões? Aqui nós temos que lamentar, porque não alcançamos o IDEB, a meta. Mas há o que comemorar, porque nós saímos de 3,2 para 3,9. E 3,9 já é um avanço muito grande. Só 7 décimos, Abner? Sim, lembre-se que cada avanço é muito grande. Então nós saímos de um IDEB bem baixo, 3,2, e fomos para um que nós estamos conseguindo começar a melhorar essa realidade. E no próximo IDEB a gente pode deixar isso aí como 4,9. Dependendo da estratégia que nós chegarmos, fizermos, acima de 5. E em 2023, né, que a meta para 2022, mas a meta em 2023, com o indicador, se ele continuasse, seria perto de 7. Mas para isso é preciso implementar as políticas corretas. Né? Seguindo aqui, eu faço uma pergunta para vocês, como eu fiz aquela agora há pouco. Você sabe dizer como é composto o IDEB? Eu vou deixar de novo um link aí na área de trabalho, no nosso chat, e eu peço que vocês respondam. A pergunta é clara. Você sabe como é composto? Sabe, tem uma noção mais ou menos, ou não tem a menor ideia? Já tem resposta aí, ó. Sei exatamente como é composto, eu tenho uma ideia de como é composto, ou eu não tenho nem a menor ideia de como é composto esse indicador. Entra lá na perguntinha e marca lá a resposta. E podem marcar a verdade, né? Porque aqui a gente não tem nem como rastrear quem respondeu. Então, quanto mais sincero você for, melhor é para a gente poder continuar as discussões. Já tem gente que sabe, a maioria que respondeu até agora já sabe exatamente como é composto, mas está bem dividido. Né? É lógico que o mais importante para nós lidarmos com o IDEB não é nem saber como é o indicador, não. Né? O mais importante, eu diria para vocês, que é mesmo saber o que ensinar e como ensinar. Ou seja, estratégias de ensino são mais importantes do que os detalhes do indicador. Mas saber como funciona o indicador vai nos ajudar a traçar melhores estratégias, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Até agora, ó, nós temos algo bem dividido, né? 5 respondentes disseram que têm uma ideia, 4 sabem exatamente como é, não tem dúvida mais sobre o assunto, e 2 pessoas disseram não ter nem a menor ideia de como ele é composto. Então, eu diria para vocês que está bem dividido. Eu diria que está bem dividido. Claro que nem todos responderam, né? Há mais respostas chegando. Nem todos responderam, mas nós temos aí algo bem dividido. E eu diria que mais pessoas sabem do que não sabem como ele é composto. Isso é muito bom. E a regra é, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia de como é composto o indicador. Daqui a pouco a gente volta aqui para continuar vendo os resultados, viu? Antes disso, eu vou colocar um vídeo aqui que vai explicar em linhas gerais como é composto o indicador e depois a gente vai detalhar sobre ele. Vamos acompanhar o vídeo. Eu preciso saber, e alguém vai ter que me responder no áudio, porque eu não posso tirar da tela, se o vídeo está tocando aí para vocês, tá? Vou tocar ele agora. Eu não estou ouvindo. Ótimo. Então, pessoal, por algum motivo, para colocar aqui no Meet, ele não foi com áudio, então. É um vídeo muito curto, de 1 minuto e meio, e já que ele não está indo, depois, quando for o link da apresentação, aí vocês vão conseguir assistir o vídeo na íntegra, tá bom? É um vídeo curto, nem 2 minutos tem. Já que a gente não consegue assistir ele aqui agora,
A gente vai direto para a explicação de como é o indicador e depois, quando for o slide, se vocês quiserem ver esses e outros vídeos, vai estar lá na apresentação. Tá bom? Não tem problema nenhum ele não ter tocado, não. Eu suspeitei mesmo que isso poderia acontecer. Aqui, ó, eu tenho a explicação do indicador, né? Eu tenho aqui uma parte do indicador, é a nota na Prova Brasil. A nota padronizada na Prova Brasil. Por que padronizada? Porque essa nota, ela é originalmente feita em proficiência. É uma nota de 250, 230, 240, 320, em português e matemática. E aí, ela é padronizada de 0 a 10. Por que ela é padronizada de 0 a 10? Para ficar fácil da gente olhar. Quando eu olho um IDEB, por exemplo, se o IDEB fosse 328, ele ia significar muito pouco para mim. Mas como o IDEB é 3,6, agora é fácil de entender, porque é de 0 a 10. Então, a nota padronizada da Prova Brasil, eu pego uma nota de proficiência, 238, 325, e converto numa escala de 0 a 10. Esse exemplo que eu dei aqui no quadro é Prova Brasil 6. E nessa escola eu tenho uma taxa de fluxo. O que é a taxa de fluxo, pessoal? É o percentual de alunos que avança de uma série para outra. Tá? Então, é basicamente taxa de aprovação. A gente tira alunos evadidos, a gente tira alunos que abandonaram e a gente tira alunos que foram retidos e não progrediram. E aí essa escola aqui, por exemplo, é 0,6, porque 40% dos alunos não progrediram e 60% progrediu. Veja você que uma nota que não era tão ruim na Prova Brasil deu uma nota muito ruim no IDEB, porque eu tenho que pegar essa medida e multiplicar pelo fluxo. Então eu pego a nota da Prova Brasil e multiplico pelo percentual de alunos que está passando de ano, que está sendo aprovado, e aí eu tenho o IDEB dessa escola. Né? Mas isso, eu já ouvi pessoas criticando isso, dizendo que era uma injustiça. Por quê? Porque tem esses alunos aqui, ó, que estão ficando, né, que estão sendo reprovados. Então quer dizer que se a escola avançar todo mundo, o IDEB vai subir? Se eu colocar todo mundo para aprovar, então é só isso para resolver o meu IDEB? Essa é a dica? Esse questionamento ele tem dois problemas. O primeiro, ora, pessoal, se 60% dos alunos somente estão passando, aquele direito da Constituição que eu falei, educação é direito de todos, ele não está sendo cumprido. Ele não está sendo cumprido por vários motivos, né? Mas uma parte das crianças não está aprendendo. E aí ele está sendo reprovado. Então o IDEB não é só uma nota de alunos bons. Ele é uma nota do sistema. E sistema bom é sistema que ensina para todo mundo. Mas tem aquele aluno que é muito pobre, tem aluno que é aquele que não quer aprender. Sim. E a gente está avaliando, inclusive, esses alunos. Aqueles alunos que estão ficando para trás. Imagine você, se não tivesse essa correção de fluxo, correção da taxa de fluxo, e fosse só a nota da Prova Brasil. Eu reprovava todo mundo, colocava só 10% dos melhores alunos para ir para o 9º ano, para fazer a prova, Brasil, tira notão e diz que a minha escola é ótima, que a nota dela, o IDEB dela é 8, porque todo mundo aprendeu. Aí eu pergunto, todo mundo quem? Se 90% foi reprovado. Então esse indicador serve para medir a equidade. Os alunos aprendem, mas são todos os alunos que aprendem? Não, alguns alunos não aprendem, também por causa do nível socioeconômico, também por problemas de indisciplina, também por questões culturais, também por práticas de gestão, também porque o professor só ensina para alguns e não dedica tanto tempo para outros. Esse indicador, nós gostemos ou não, nós concordemos ou não, esse indicador serve para medir o quanto as nossas redes ensinam para todos os alunos. Não é para os melhores alunos. Então, quando ela te condena pela taxa de fluxo, ela fala assim, como é que é? Você está deixando alunos para trás? A gente pensa só na reprovação, mas a gente já parou para pensar a quantidade de alunos que evadem no sistema?
que deixam de estudar para trabalhar, que deixam de estudar porque sofrem violência doméstica, enfim, não conseguem mais ir para a escola, etc. Ou não tem transporte direito para ir para a escola. Problema esse que já foi quase totalmente resolvido, né, graças às políticas nacionais de transporte escolar. Mas esse é o indicador que procura saber se nós estamos ensinando para todos ou se nós estamos escolhendo os queridinhos e expulsando os outros alunos. Vou dar exemplo de uma escola muito tradicional, muito tida como de alta qualidade, em que é matriculado um aluno naquela escola que não tem um bom desempenho e que é indisciplinado. Aquela escola não tolera aquele tipo de aluno e manda aquele aluno dar uma transferência para ele ir para outra escola. Poxa, então eu vou escolher para quem que eu vou ensinar? É assim que a escola pública vai trabalhar? Ela vai escolher para quem vai ensinar? E a escola para onde vai aquele aluno, que é uma escola que já está com dificuldades, que tem dificuldade de ensinar para os seus alunos, ainda vai receber um aluno indisciplinado? E como é que vai ficar a aprendizagem dos demais alunos e deste aluno? Então, a ideia do IDEB corrigir pelo fluxo é uma questão de justiça para garantir que ninguém fique para trás. Sabe uma coisa interessante? Eu estava ontem analisando, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o IDEB de escolas particulares. Pouca gente sabe que no Brasil, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas finais e no ensino médio, as escolas particulares não alcançam as metas do IDEB. Não alcançam. Ficam para trás. E sabe qual é a taxa de fluxo nas escolas particulares? 98%. 98% dos alunos são aprovados nas escolas particulares. E mesmo assim, eles não conseguem alcançar o IDEB. E nossas escolas, em regra, têm de 70% a 80% de fluxo, né? 0,7 a 0,8. E aí a gente vai ver se isso está afetando o nosso IDEB, né? Então, esse indicador, ele não é feito para ser um indicador de prova. Ele é feito para ser um indicador de prova e de qualidade para todos, né? Quanto mais você reprova, o IDEB vai entender. Menor é a justiça na sua escola. Quanto maior a taxa de reprovação, menor é a qualidade, porque menor é a equidade. E aí a gente vai ver alguns indicadores agora que vão mostrar isso. Tá? Aqui, vendo o último panorama da resposta de vocês, né? Antes da gente ter essa conversa, 8 tinham uma ideia de como era composto, 4 sabiam completamente, 2 pessoas não sabiam como era composto. Eu tenho certeza que agora, depois dessa discussão, mostrando que tem a ver com a nota padronizada na Prova Brasil, em português e matemática, e com a taxa de fluxo, quantos por cento dos alunos são aprovados para formar o IDEB, agora eu tenho certeza que todo mundo sabe lidar com esse indicador. Gente, hoje, infelizmente, a gente vai ter que passar, provavelmente vai passar um pouquinho das 11, justamente porque a gente começou um pouco mais tarde, tá? Para isso, eu vou mostrar uma ferramenta para vocês, uma ferramenta chamada Kedu. Alguém aqui conhece o Kedu? Eu vou colocar aqui também mais uma perguntinha para vocês responderem para mim, nesse link aqui. Quem é que conhece o Kedu para a gente trabalhar um pouquinho com ele agora? Vocês conhecem? Você conhece o Kedu? Responde para a gente lá rapidinho para a gente poder trabalhar com as informações dele agora e eu vou mostrar o site como funciona. 2 pessoas conhecem e já usaram as informações. Só 2 respondentes até agora. 2 pessoas não conhecem. Ótimo, a gente vai conhecer agora e vai ser sensacional vocês entenderem como esse indicador funciona. 4 respondentes já utilizaram a plataforma para poder gerir, né? Como ferramenta de gestão, né? 7 pessoas responderam até agora, pessoal. Se mais pessoas puderem responder, a gente já pode partir lá para conhecer o Kedu. Continuem respondendo, daqui a pouco a gente vem cá para os resultados.
E aí, não quer dizer que necessariamente você sempre vai usar o QEDU. Você pode usar diretamente as informações do INEP. Mas olha, eu vou falar para vocês, as informações do QEDU, elas estão tão bem organizadas que é uma excelente ferramenta de gestão da educação. Luciana e Laurides, se possível, responde no link que eu botei aí em cima, esse último link aí, ó, eu coloquei às 10h29, clica aí e responde lá, que você não conhece, tá? Ele é, pessoal, uma ferramenta que é fácil demais de olhar os resultados e você fica impressionado com a riqueza dos detalhes. E aí eu vou pro QEDU agora, porque nele a gente vai conseguir ver como que pesa esses dados de resultado da prova e de fluxo, né, de quando os alunos estão passando ou não. Olha, mais pessoas não conhecem o QEDU do que conhecem. Isso é excelente. Sinal que nós temos uma ótima oportunidade aqui de conhecer mais uma ferramenta de gestão. E se vocês já têm o IDEB que vocês têm, se vocês já conhecem de IDEB, de avaliações, sem usar o QEDU, eu só fico imaginando que maravilha que vai ser Mucuri depois de passar a utilizar as ferramentas do QEDU. Eu fico até assim, feliz com o resultado, porque agora vocês vão conhecer uma ferramenta maravilhosa, tá? Então, pessoal, esse aqui, ó, é o site do QEDU. Ele é um site da Fundação Lehman, que é um grupo brasileiro que fundou uma organização com várias instituições, mas do Grupo Lehman, para poder acompanhar a qualidade da educação no Brasil. E aí tem muita coisa para ser vista, muita coisa. Dados do censo e etc. E aí é exatamente isso que você está falando aqui, ó, isso que o site está falando. Use dados, transforme a educação. E é o que eu sempre falei para Janaína. O meu objetivo é propor gestão baseada em evidências. Tá? E aqui, ó, analise o aprendizado dos alunos e planeje intervenções. Se você usa informações do QEDU, que são, na verdade, informações tiradas da Prova Brasil e do censo, eu te garanto, você vai ter dados para poder pensar a educação que vocês nunca pensaram que teriam para a gestão educacional. Aqui você pode criar, né, clicar em criar novo usuário e se cadastrar de graça, porque é uma ONG, né, é um site gratuito. E aqui você procura por qualquer município, qualquer escola, qualquer estado, ou mesmo pelo Brasil. Se você busca aqui, ó, Brasil, você tem dados gerais aqui de como é a educação no Brasil, do censo, do IDEB, todos os dados que você precisa saber do Brasil. Então, ó, aqui para os anos finais do ensino fundamental nas redes municipais de educação, nós temos o IDEB de 4,5, porque a nota de aprendizado foi 5,16 e multiplicou pela taxa de fluxo, que foi 0,88, e deu o IDEB 4,5. Isso é escolas municipais no Brasil. Quando eu pego escolas públicas no Brasil, eu tenho outro indicador. Escolas estaduais no Brasil, eu tenho outro indicador. Quando eu pego escolas particulares no Brasil, eu tenho outro indicador. Veja aqui que curioso. As escolas particulares estão muito abaixo, mas muito abaixo da meta estabelecida pelo INEP para elas, né? Anos finais, escolas particulares. E aí, então, no QEDU você pode buscar muitas informações. Eu vou buscar agora aqui as informações de Mucuri, Mucuri, Bahia, não Mucuri, Espírito Santo. Né? Para quem não sabe, o Espírito Santo também tem um município chamado Mucuri. Né? Então, ó, 10-4 aqui. Né? Vamos continuar, então, para conhecer os dados de Mucuri. Aqui alguns dados da Prova Brasil. Né? 42% das crianças sabem tudo o que deveriam saber, aprendem o que deveriam saber em português no 5º ano, e só 21% aprendem o que deveriam aprender no 9º ano. Em matemática, 28% aprendem o que deveriam aprender no quinto ano, e somente 8% aprendem no 9º ano. E aqui ó, você tem links que vão explicando cada ponto, né, cada etapa e tal. E aí você pode ir clicando neles e saber mais como fazer para poder alcançar resultados melhores, e tem exemplos de prova e tal.
Então é um site que não só dá informações, mas ensina como fazer, tá bom? Mas vamos para o IDEB, que é o assunto da aula de hoje, né? Do bate-papo de hoje. Aqui nós temos o IDEB das séries iniciais do ensino fundamental, igual aquele que eu já mostrei na planilha, e vocês já estão cansados de ver. O aprendizado nas séries iniciais em 2019 foi 5,6. A taxa de fluxo, 0,89, e o IDEB caiu lá. Embora os alunos tenham aprendido 5,6, o IDEB foi 5. Por quê? Porque alguns alunos ficaram para trás. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, para convidar, é: por que esses alunos ficaram para trás? E aqui, se você passar o mouse, ó, você vê a evolução direitinho do município de Mucuri. Acompanhem comigo. A cada 100 alunos, 11 não foram aprovados. Eles não foram aprovados por causa de reprovação, abandono e etc. Né? Vamos ver aqui a evolução histórica de Mucuri. No primeiro aninho do ensino fundamental, a partir de 2011, né, como a Cecília falou, que foi quando foi implementado o ensino fundamental de 9 anos, nós temos aqui, ó, 96, 97, 97, 98, tudo muito próximo, porque a gente sabe que no primeiro ano a progressão é continuada, né? No segundo ano também é comum a progressão continuada. Então, 96, 99, 98, 99. No terceiro ano, nós temos um histórico aqui, ó, de reprovação maior. Os alunos estão reprovando mais no terceiro ano, né? Esse ano ainda foi melhor, mas os anos anteriores estava reprovando. Quando eu chego no quarto ano, também a taxa de reprovação é bastante grande, ou seja, somente 79% foi aprovado, e no quinto ano também, 88% dos alunos foi aprovado. Então, se eu venho aqui, ó, com isso, pessoal, é muito importante entender como que aprendizado na Prova Brasil determina IDEB, mas o fluxo destrói o seu IDEB. E destrói não é porque todo mundo tem que passar, não é porque você tem que passar todo mundo, não é porque a partir de amanhã o município de Mucuri vai pressionar as escolas para ninguém ser reprovado, não é isso. É porque ela mostra que tem aluno ficando para trás. Ah, Abner, o que você propõe? Eu proponho que não tenha reprovação. Eu proponho que a gente zere a reprovação. Ah, Abner, vai passar todo mundo? Não é na canetada. Eu proponho que a gente volte para os alunos que estão ficando para trás e entenda por que eles não estão aprendendo. Que a gente perceba que esses alunos que não estão aprendendo, eles não tiveram oportunidade no passado, eles não tiveram oportunidade em casa, eles não tiveram oportunidade de bens culturais, e que eu preciso fazer alguma coisa para eles agora. Quem é que não tem um aluno no quarto ano, no quinto ano, que não sabe ler? E eu vou ensinar conteúdos do quarto, quinto ano para eles, sem ensinar ele a ler primeiro. Você quer saber como que o IDEB vai para 7? Alfabetiza todos os alunos. Pega um aluno do quarto, quinto ano que não sabe ler e garante aí um contraturno, uma aula de recuperação ou turmas de correção de fluxo, e garante para esses alunos ler, escrever, somar, diminuir, multiplicar e dividir. Só isso. Não precisa ser nada muito complexo, não. Pega os alunos que estão ficando para trás e ensina o básico para eles. Primeiro, que eles vão passar de ano, porque eles não vão reprovar mais. Primeiro passo, resolvido. Segundo passo, é exatamente isso que o IDEB mostra. A Prova Brasil não te dá proficiência muito boa para os alunos que são excepcionais. Não. A Prova Brasil mostra os alunos que estão aprendendo o básico. Se todo mundo na escola aprende o básico, o seu IDEB dispara. Se pega os alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono, que não conseguem entender o que leem, e faz ali turmas de recuperação, né, turmas de avanço, e conseguem fazer com que eles leiam e entendam o que leem, o seu IDEB do nono ano, ou seja, das séries finais do ensino fundamental, vai disparar. Gente, eu estou falando de IDEB 7, tá? Eu não estou falando de IDEB 4,5, 5, não. Eu estou falando de 7. Existem escolas
e redes de ensino inteiras no Brasil, pessoal, que olham para a meta do IDEB e falam assim, eu vou parar com isso. Eu vou parar de ficar olhando para a meta do IDEB porque a meta é ridícula. Ela é muito fraquinha. Vê se eu vou ter que ficar tendo meta 5. Eu quero meta 7,5. Estão muito acima da meta. Por quê? Porque elas entenderam que o que precisa fazer é, primeiro, não deixar ninguém para trás. Todo o esforço possível para recuperar os que estão ficando para trás. E segundo, ensinar o básico para todo mundo. E não ficar tentando reinventar a roda. Várias estratégias são possíveis, mas para aprender, o básico. No próximo encontro, a gente vai ver a matriz de referência e vai ver como ela é simples. O que os alunos precisam aprender é simples. E a gente fica achando que eles precisam aprender algo muito elaborado, ensinam muito elaborado para quem já é avançado, e quem está ficando para trás não aprende nem o básico. Como é que vai ser o seu IDEB? Baixo. Ele vai despencar, porque o IDEB mostra se os alunos estão aprendendo o básico e se os alunos estão ficando para trás. Os alunos não estão aprendendo o básico porque a gente está ensinando para eles o quê? O sofisticado. Esqueceu de ensinar o básico. E os alunos não estão avançando por quê? Porque a gente está reprovando todo mundo e uma boa parte ainda está evadindo. Vamos voltar aqui para o QEDU para ver mais taxas de rendimento. Só mostrar onde eu cliquei aqui, né, pessoal? Peguei a IDEB, vim anos iniciais, marquei de verde, municipal, marquei de verde, e aí eu venho aqui, embaixo tem indicador de fluxo, tá vendo? Eu cliquei aqui, aprovação, reprovação e abandono. Olha os indicadores mais completos que eu tenho aqui, que coisa mais interessante para a gente poder trabalhar. Eu sei que nas séries iniciais do ensino fundamental, 92 alunos abandonaram nos anos finais, 37 nos anos iniciais. Ensino médio é com o Estado, não é com a gente não. Mas olha só, 92 abandonaram nas séries finais do ensino fundamental. Olha que grave isso. Aí depois o meu IDEB despenca. É claro que ele vai despencar. Eu tenho aluno que está saindo da escola. E aqui, 1.926 reprovações no ensino, nas séries iniciais do ensino fundamental, que é a maioria, né, dos nossos alunos, 91,4% de aprovação, 3.000 alunos foram aprovados. Mas olha a reprovação, 305 alunos reprovados, 93 reprovados nos anos finais do ensino fundamental. Quer saber onde é que está indo o problema do IDEB? Muitas vezes é aqui. Então, veja você, se nós pegarmos aqui agora, deixa eu voltar aqui mesmo. Se eu pegar aqui, por exemplo, e aí, você me pergunta, mas o que aconteceu em 2011? Por que ele foi para 4,5? Se eu vier aqui na taxa de fluxo apenas por curiosidade, eu vou ver que 2011, foi justamente o ano que teve as maiores taxas de fluxo. 96, 96, 95 para o terceiro aninho, 88 e 85. É muito alto comparado com os anos que se seguiram, né? Por exemplo, o quarto ano esse ano foi 79%, em 2011 foi 88%. Abre, mas pode ser que muita gente forçou a barra e que esses alunos não estavam preparados. Aprovar aluno não significa passar a caneta e fingir que ele aprendeu. Qual foi a consequência disso? Pode ter sido isso aqui, Pode ser que os alunos foram passados à força e o que aconteceu no outro ano? Reprovaram. Ou então fizeram a prova Brasil, aqueles alunos que foram aprovados à força, chegaram no quinto ano, fizeram a prova Brasil e o IDEB despencou. Então é importante que eu falo com vocês, prestar atenção no fluxo, prestar atenção no fluxo com consistência, com aprendizado, com desenvolvimento dos alunos. É aqui que está o grande segredo do IDEB, ensinar o básico para todos mesmo, não aceitar a reprovação. Não aceitar a reprovação. Se a gente pega as taxas de distorção idade série, olha esses indicadores aqui, pessoal. Quanto mais vermelho, mais grave é a situação. Mucuri hoje, no primeiro ano tem 2% de alunos em distorção idade série. Isso vai para 5% no segundo ano, olha o terceiro aninho.
24% dos alunos estão com 2 anos ou mais de defasagem. Já eram para estar no quinto, estão no terceiro. Esse número vai para 31% no quinto ano. 31% dos alunos de Mucuri deviam estar no sétimo ano e estão no quinto ano. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que esse aluno vai estar motivado? Quinto ano, as crianças estão entrando na adolescência. Poucos entraram na puberdade. 31% já era para estar no sétimo. Já entraram na puberdade. Já estão virando garotos e garotas, olhando para uma série de criancinhas ao seu redor. Como que essas crianças vão se sentir motivadas de estar ali? E eles podem ter resultados cada vez piores, porque se sentem desmotivados. E aí o professor perde a paciência com ele e cada vez ensina menos. E o desenvolvimento deles é cada vez menor. E as taxas de reprovação deles serão cada vez maiores. O que vai dificultar a taxa de fluxo de Mucuri. O que vai dificultar Mucuri ter resultados melhores de ensino. E aí Mucuri fica a Secretaria de Educação desesperada, tentando, muito sabiamente até, né, olhando para o IDEB, olhando para a Prova Brasil, tentando fazer até simulados, fazer com que os alunos saibam, aprendam e tal, e nós temos 31% dos alunos que não saem do ensino fundamental. Se você for considerar que parte desses alunos do quarto e quinto ano, de terceiro e quarto ano, podem ter mais de 2 anos de defasagem, alguns aqui já deviam estar no nono, e estão no quinto ano. Então, enquanto a gente está focando demais nos alunos que já aprenderam, a gente tem 41% dos alunos do sétimo ano fora da idade séria, com 2 anos de defasagem ou mais. Se nós não combatermos a defasagem idade séria, se nós não combatermos a falta de aprendizado daqueles que estão ficando para trás, é muito difícil avançar no IDEB. Eu vou insistir. É difícil, não é só porque é o multiplicador de fluxo, não. Ele é difícil também porque se esses alunos não estão aprendendo o básico, o IDEB vai te mostrar para a Prova Brasil. Seus alunos não aprendem o básico. Então, aprender o básico é uma forma de fazer com que a Prova Brasil vá bem e os alunos passem. Por isso, nós tenhamos fluxo. Continuando aqui nesses indicadores, se eu pego das séries finais do ensino fundamental, o quadro é ainda mais dramático. Como eu falei para vocês, olha aqui, nós temos um dado para comemorar. Avançamos. Então, ó, até aqui o quadro ao lado diz, né? Atingiu a meta? Não. Mas ele avançou. Cresceu o IDEB? Sim. Cresceu. Então, nós estávamos mal e agora o IDEB cresceu. Isso é bom. Mas se a gente pega aqui, ó, vocês já repararam isso aqui? Essa taxa de fluxo das séries finais do ensino fundamental? 76%, gente. Escola particular é 99%. E eu te garanto, uma parte significativa dos alunos da escola particular não aprende. Como nós sabemos que nas escolas particulares existe pressão dos pais? E ai da escola que reprova aluno na escola particular, ai da escola, a confusão que isso não dá. Então não é todo mundo que aprende tanto lá, não. E a taxa de fluxo é de 97% nas séries finais de ensino fundamental. Olha, a cada 100 alunos, 24 ou são reprovados, ou evadem, ou abandonam, de alguma forma. Né? Então, esse indicador das séries finais do ensino fundamental, ele é muito significativo. Né? Somente aqui, públicas e privadas, deixa eu ver aqui, ó. Municipal, pronto. 76%. Né? É muito dramático o quadro que nós temos de taxa de reprovação. 76% é o número de aprovados. Eu estava fazendo um cálculo agora há pouco. Se em vez de 76, aqui nós tivéssemos 83%, sabia que Mucuri teria alcançado a meta do IDEB esse ano? Que foi estimulada para 4,3%. A gente teria alcançado 4,3% se aqui tivesse 83%. Não é muito mais não, gente. É pouca coisa. É pouca coisa que a gente precisa corrigir no fluxo para garantir que
alcancemos as metas do INEP. E isso se faz como? Principalmente ensinando para os que estão ficando para trás. Mas tem outro fator também. A gente sabe que muitas reprovações, esse aluno até que é bonzinho, ele aprende, ele sabe o conteúdo, mas é muito bagunceiro. Eu vou reprovar ele. E aí, quando você reprova o aluno que aprendeu, mas porque é indisciplinado, você disse assim para o INEP: olha, o meu aluno sabe, mas ele não tem condição de saber, porque ele não sabe o suficiente para passar, então ele vai ficar para trás. Aí o indicador desconta. Então, quantos desses 76%, desses 24% que reprovaram, quantos por cento desses aí não tinham condição de ser aprovado? Quantos desses poderiam ter ficado no sistema e contribuído para um IDEB melhor? Se nós tivéssemos... Repare numa coisa. A nota na Prova Brasil não é ruim. A nota na Prova Brasil é até interessante. Só que muitos alunos reprovam. Olha a diferença, gente. Desse número, 5,20 para esse, 3,9. Se nós tivéssemos um sistema em que ninguém reprova em Mucuri, porque existe intervenção, no primeiro semestre existe um diagnóstico, e aí tem turmas no contraturno de reforço com um professor que entende realmente que o aluno tem que aprender, né? Que a família é convidada para participar, e eu sei como é difícil colocar a família nessa discussão, é difícil demais, mas algumas escolas de periferia estão conseguindo fazer isso. Se nós conseguirmos mais alunos de baixo rendimento participando e aprendendo o básico, eu coloco isso aqui lá no alto. Imagina se isso aqui fosse 1, em vez de 0,76. Eu teria um IDEB 5,20. Eu teria um IDEB mas muito maior. Agora, se eu pego o conjunto da obra, como nós vamos ver no próximo encontro, a matriz de referência, se eu pego os descritores lá, entendo que o aluno tem que aprender, se o meu currículo é consistente, se os alunos aprendem o que está no meu currículo, e, gente, aprendem o básico, isso aqui é brincadeira de mau gosto, porque eu não quero um IDEB 4.6, eu quero um IDEB 7.0, porque os alunos vão aprender e vão aprender com consistência. Então, recomendo para cada um, coordenador pedagógico, gestor da SEMI, gestor da escola, que peguem aqui Mucuri, leia todas essas abas, o aprendizado dos alunos, como é que está, comparar ali, né, a situação com a Bahia, que é o contexto, com um outro município, para ter um contexto do que os alunos estão aprendendo. E aqui, a evolução com o passar dos anos, como é que era 13, 15, 17, e por aí vai. A proficiência, a medida de proficiência nesses diferentes anos, dados do censo, né, tem a ver com reprovação e tudo mais, alimentação, tem tudo aqui, e o IDEB das suas escolas. Percebam onde é que está o nosso problema aqui. Eventualmente, uma escola está tendo bons resultados de aprendizado, que a gente vai aprender no próximo encontro, mas está tendo um problema sério de fluxo. E aí a gente precisa corrigir isso. No chat ali, a Nelly, eu não sei se é Nelly ou é Nelly, acredito que seja Nelly, falou de uma política de distorção da série. Eu acredito com muita convicção em programas de combate à distorção da série, tá? Chama programas de correção de fluxo. As escolas, por exemplo, podem montar turmas não seriadas. Pega, por exemplo, todos os alunos das séries iniciais do ensino fundamental que não estão plenamente alfabetizados e colocar eles numa única turma para serem alfabetizados. Vai se chamar que série? Alfabetização. Mas não tem uma série? Não, não tem série. É turma de alfabetização. Ela vai ser cadastrada no INEP como uma turma de correção de fluxo. Alunos de várias idades, alunos que não aprenderam a ler, vão aprender a ler. E você convence os alunos a se matricular ali como? Você vai sair muito mais rápido da escola. Porque você não precisa de ir para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, não precisa. Porque o aluno tem que aprender a ler. Se ele aprendeu a ler o suficiente para ir para o 6º ano, ele é conduzido para o 6º ano nos termos da LDB.
o aluno pode passar por uma avaliação e ele é matriculado no 6º ano. Mas, ele estava no 3º, ele pode ir para o 6º? Pode. Se ele aprendeu o suficiente para ir para o 6º, ele pode ir para o 6º. Você vai conduzir ele para o 6º ano. Se ele tem idade para ir, pode ir. Então, estratégia, por exemplo, do 6º ao 9º ano, alunos com severa dificuldade em leitura. Pode ter turmas especiais de reforço de leitura para eles avançarem. Mas não adianta também ter uma turma de reforço de leitura e o aluno ir para lá para ficar fazendo aula de análise sintática, classes gramaticais, ficar só estudando gramática. Não vai adiantar nada. O aluno tem que ir para lá para ler, para aprender a ler diferentes textos, entender os textos e produzir textos com sentido. E esses alunos, quando começarem a lidar com textos, na próxima Prova Brasil, o céu é o limite para o IDEB de Mucuri. E se este aluno está aprendendo, ele não vai reprovar. Se ele não vai reprovar, a taxa de fluxo do componente do IDEB vai ser alta. E aí ninguém segura mais esse IDEB. Percebam que não dá para falar em IDEB sem falar em aprendizagem para todos e desigualdades sociais. Então, o IDEB é um indicador muito marcado pelas desigualdades sociais, que pretende levar qualidade educacional para todos, não para poucos. Sabe por quê? Porque educação de qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Educação de qualidade é educação de qualidade para todos. Mesmo para aquele aluno que não quer aprender. Eu não li na LDB, na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou qualquer outro lugar, que a educação é direito de todos que querem. Não, a educação é direito de todos. E aí, quando você pega a educação básica, dos 4 aos 17 anos, ela é obrigatória. Obrigatória para o sistema e para o indivíduo. Mesmo que ele não queira, ele tem que conhecer o universo educacional. E eu não estou com isso, colegas, querendo dizer que é fácil, tá? Não é fácil, não. Você pegar uma turminha, você pegar uma escola com características culturais de quem não quer aprender, convencer esses estudantes a aprender é muito difícil. Você tem que utilizar estratégias de aprendizagem ativa, mais estratégias de pesquisa, né? Mudar a lógica da didática, mudar o currículo, tirar do currículo as coisas que são absolutamente inúteis e nem deveriam estar ali, para que os alunos aprendam o básico e aprendam bem. Todos aprendam o básico e aprendam com qualidade. É isso que vai mudar a realidade educacional. E no caso de Mucuri, vai permitir avançar ainda mais nos indicadores educacionais. Tá bom? Eu aqui agradeço, levando essa conscientização de como é composto o IDEB e de como a gente pode refletir com o QEDU, mas também a gente pode falar de outras ferramentas depois, como a gente pode refletir sobre esses componentes do IDEB para poder traçar estratégias. Como fazer na minha escola? Ora, imagine você agora pegar os dados do QEDU e descobrir a taxa de fluxo direitinho e descobrir que é isso que está comprometendo o IDEB da escola. E aí você vai sentar com professores, vai sentar com o coordenador pedagógico, vai sentar com a CM e vai pensar em estratégias de correção de fluxo, de reforço escolar, né? De capacitação das aprendizagens mais básicas para a gente poder avançar na aprendizagem, na equidade e, como consequência, poder avançar no IDEB. No próximo encontro, a gente vai falar de quais saberes, né? O que é cobrado para o aluno aprender e se desenvolver. Ô, Abner, a gente só tem a agradecer por essa disponibilidade sua. O segundo encontro, assim como o primeiro, foi excelente. Nós temos o objetivo de melhorar, né, não apenas o índice no IDEB por questão numérica, mas desde o início a gente vem conversando e eu venho falando com você sobre isso, melhorar, tendo a melhora na qualidade do processo, na questão da aprendizagem. O ano passado, nós demos início ao programa de intervenção pedagógica exatamente
por conta de um projeto que a gente fez a parceria, o PVE, e foi feito um diagnóstico na rede, e um grande número de alunos, até mesmo nos anos finais, em processo de alfabetização. E esse projeto, infelizmente, esse ano, devido ao contexto pandêmico, a gente não conseguiu dar continuidade, mas pelo tempo que aconteceu no ano passado, ele foi muito válido, ajudou bastante aos alunos a se desenvolverem. Nós tivemos relatos, inclusive de familiares, de quão felizes ficaram por ver o filho já, porque esse projeto ele começou meados do ano, né? Ainda em junho, julho, o filho sem saber ler, e com a participação nesse, a gente chamou de PIP, Projeto de Intervenção Pedagógica. O aluno, ele aprendeu a ler, e a família ficou muito satisfeita. Inclusive, nós temos o Festival Literário de Mucuri, e este aluno, até da Escola Cristiano Lopes, ele participou fazendo a leitura do poema dele. Um aluno que até então, né, não tinha nenhuma perspectiva de melhora. E, Janaína, eu quero agradecer também, como eu falei, poder falar de qualidade de educação é algo que eu gosto muito, é algo que me move. E não sei se isso serve de alento, mas Mucuri está no caminho certo.